Sabe o que acontece depois que um julgamento criminal termina e o martelo do juiz bate? No Brasil, um veredito de culpa não é bem o fim da linha, na verdade é o começo de uma jornada longa, cheia de regras e bem complexa. É nesse sistema que a gente vai mergulhar agora. Pois é, essa é a grande questão, não é? O foco deixa de ser o tribunal e passa a ser o sistema prisional. E ali dentro é um outro mundo, com um conjunto de regras próprias que vão ditar a vida da pessoa condenada, desde o primeiro dia até à sua eventual liberdade. E o que rege tudo isso? Bom, existe o verdadeiro manual de regras para isso, que é a Lei de Execução Penal, mais conhecida como LEP. Pense nela como um mapa que guia toda a experiência de cumprimento de pena no Brasil. Cada passo, cada direito, cada dever, está tudo detalhado ali. Então, vamos para a primeira parte, a nova realidade. Quando alguém entra no sistema, como é que a LEP começa a organizar a vida dessa pessoa? Olha que interessante, logo de cara, no primeiro artigo, a lei já mostra uma tensão, um conflito de objetivos. De um lado, ela quer punir, ou seja, efetivar as disposições da sentença. Mas do outro lado, ela também quer reabilitar, quer proporcionar condições para a harmônica integração social. É um cabo de guerra constante entre o castigo e a ideia de uma segunda chance. Para tentar botar ordem nesse ambiente, a lei tem regras bem específicas sobre como os presos deveriam ser separados. A ideia é não misturar presos provisórios que ainda aguardam julgamento definitivo com os já condenados. E entre os condenados, separar por tipo de crime. Tudo isso, na teoria, para manter a segurança e a organização. Só que isso é o que está no papel. Na prática, a história é bem diferente. Como bem aponta o professor Guilherme Madeira, a separação que a lei manda fazer muitas vezes não acontece. O que manda de verdade lá dentro é a afiliação a facções criminosas. É o exemplo claro do abismo que existe entre a lei e a realidade dos presídios. Certo. Então, uma vez que a pessoa está lá dentro, como funciona o dia-a-dia? A LEP basicamente cria uma balança entre direitos e deveres. E essa balança tem regras bem claras. De um lado, o artigo 41 garante direitos básicos, como alimentação, trabalho remunerado e até o direito de ser chamado pelo nome, um detalhe importante para manter a dignidade. Do outro lado, o artigo 39 cobre os deveres, disciplina, obediência aos funcionários, respeito. É um contrato que estrutura a vida na prisão. Com as regras do jogo estabelecidas, como é que se avança nesse sistema? Uma boa forma de imaginar isso é como um grande jogo de tabuleiro, com chances de avançar e riscos de voltar várias casas. A lógica é exatamente essa, como no jogo Escadas e Serpentes. O bom comportamento e o esforço geram benefícios, que são as escadas que ajudam a subir e a encurtar o caminho para a liberdade. Já o mau comportamento, bom, aí vêm as punições, que são as serpentes que fazem a pessoa escorregar e voltar para trás no tabuleiro. E a maior escada de todas, o grande objetivo do jogo, é a chamada progressão de regime. Geralmente se começa no regime fechado. Depois de cumprir uma parte da pena e com bom comportamento, é possível progredir para o semiaberto, que já dá mais liberdade, e por fim chegar ao regime aberto, cumprido em casa. Cada passo desses é uma grande vitória. E tem mais uma escada super importante nesse jogo, a remissão de pena. A LEP incentiva o trabalho e o estudo de um jeito bem prático. A cada 3 dias trabalhados, a pessoa diminui 1 dia da pena. No estudo, são 12 horas de aula para abater 1 dia. É um incentivo direto para buscar reabilitação. Mas, como em todo bom jogo, se tem escadas, também tem serpentes. E a pior de todas, é que todo mundo quer evitar a qualquer custo, é cometer uma falta grave. E o que seria uma falta grave? Bom, a lei é bem clara sobre isso. A lista é grande e vai desde coisas óbvias como participar de rebeliões ou tentar fugir, até outras como ter um celular ou simplesmente desobedecer a um funcionário. São as piores infrações que se pode cometer lá dentro. E as consequências são pesadíssimas. Uma única falta grave pode fazer com que a pessoa perca até 1/3 de todo o tempo que ela já tinha conseguido reduzir com trabalho e estudo. Pensa só, todo aquele esforço, toda a subida pela escada pode ser perdido num instante. E se existe a serpente suprema, né? O castigo máximo. É o chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Estamos falando de um isolamento rigoroso por até 2 anos, em cela individual, com direito a só 2 horas de sol por dia. É, sem dúvida, o ponto mais severo de todo o sistema. Mas nem tudo é só punição e isolamento. Mesmo cumprindo a pena, a lei prevê alguns momentos de contacto com o mundo exterior. São saídas controladas, uma espécie de vislumbre da liberdade. Basicamente, existem 2 tipos de saída.
A permissão de saída é para casos de emergência bem específicos, como a morte de um parente próximo, e é sempre com escolta. Já a saída temporária, que ficou famosa como saidinha, mudou bastante com a lei recente. Hoje, ela é bem mais restrita e focada principalmente para quem vai frequentar cursos. Ok, depois de passar por tudo isso, por esse jogo de escadas e serpentes, a gente chega na reta final. O último grande passo antes da liberdade completa. E esse passo tem nome livramento condicional. Muita atenção, isso ainda não é o fim da pena. É, na verdade, a última fase dela, mas cumprida em liberdade. A pessoa volta para a sociedade, mas continua sob a vigilância da justiça, precisando seguir uma série de regras. E claro, para chegar até aí não é nada fácil. A lista de exigências é longa e bem rigorosa. Não basta só ter cumprido uma parte da pena. É preciso ter um histórico de bom comportamento, não ter cometido nenhuma falta grave recentemente e ainda provar que tem condições de sustentar com um trabalho honesto. Então, se a pessoa em livramento condicional cumpre direitinho todas as regras até o último dia da sua sentença, aí sim, a jornada termina de vez, a pena é oficialmente declarada extinta, a dívida com a justiça é considerada paga. E para fechar, um fato importantíssimo que se aplica a todo o sistema prisional brasileiro. Existe um teto. Não importa o tamanho da pena, a soma das condenações, ninguém pode ficar preso por mais de 40 anos. Esse é o limite máximo de encarceramento no país. Isso tudo nos leva a uma grande reflexão, né? A lei de execução penal é esse mapa super detalhado, cheio de caminhos, atalhos e armadilhas. Mas a pergunta que fica é, esse mapa, quando colocado na prática, no mundo real e complexo das prisões brasileiras, ele realmente leva a uma sociedade mais segura ou ele acaba sendo só um jeito de regular o que acontece lá dentro? É uma questão que continua em aberto.